Olá galera, eu sou o professor Diego e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos estar falando sobre equação linear. Uma equação linear é toda equação do tipo A1x1, A2x2, A3x3, AN(xn) igual a B, onde os termos A1, A2, A3, AN, eles vão ser chamados como os coeficientes da equação. x1, x2, x3, xn são as nossas variáveis da equação. O B é o nosso termo independente, ou seja, ele não depende de nenhuma variável para estar ali. Como a gente vai estar falando de equação linear, então observe aqui que obrigatoriamente as nossas variáveis elas têm grau 1, tá certo? Vejamos aqui dois exemplos de equações lineares. Se eu colocar, por exemplo, 4x menos 2y igual a 7, isso daqui vai ser uma equação linear porque as nossas variáveis, aqui x e y, elas têm grau 1. Se eu colocar aqui, por exemplo, x1 mais 3x2 mais 5x3 igual a 9, isso também vai ser uma equação linear, porque também está naquela característica que eu disse anteriormente de ter grau 1. Aqui nós teríamos, por exemplo, que isso aqui, vamos colocar, são equações lineares. Não seria uma equação linear uma coisa do tipo 5x ao quadrado mais 3y menos 2z igual a 7, por exemplo, por conta do x ao quadrado aqui. Também não seria uma equação linear algo do tipo x elevado a menos 1 mais 3y menos 7z igual a 9. Então, para ser equação linear, de novo, as nossas variáveis têm que ser elevadas ao expoente 1. Os nossos coeficientes, A1, A2, AN, eles são coeficientes, são números reais. Então, a gente não pode ter no expoente nenhum número que seja diferente de 1. Tá? O nosso termo independente também vai ser um número real. Tá joia? A gente vai chamar de solução. Deixa eu escrever aqui. De uma equação linear os valores que verificam a igualdade da equação. Por exemplo, se a gente tiver um 2x mais 3y igual a 7, por exemplo. Se eu colocar x igual a 1 e y igual a 2, isso não é uma solução da minha equação linear. Porque 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 vai dar 6, e aí a gente vai ter 8. Mas se a gente colocar, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui, não é. X igual a 2 e y igual a 1, aí a gente já tem uma solução para essa equação. Porque 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, 4 mais 3, 7. E quando a gente está falando de equação linear, quando a gente consegue encontrar uma solução, é possível que a gente encontre uma infinidade de soluções.
Tá? A gente vai ter um conjunto de várias soluções para essa equação linear. Então, quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente pode, como a gente vai encontrar uma família de soluções, a gente pode estar atribuindo um valor para uma das incógnitas e encontrando o valor da outra. Aqui eu encontrei uma, mas, por exemplo, vamos supor que o x seja igual a zero. Então, nós teríamos 2 vezes 0 mais 3y igual a 7. Então, y seria 7 sobre 3. Então, o par ordenado 0, 7 sobre 3 seria uma solução da nossa equação linear. Assim como eu poderia falar, por exemplo, que o y vale 0 e encontrar o valor do x. Ou falar que o x e o y, ou sei lá, valem qualquer valor para estar determinando o valor do outro. Quando a gente faz isso, a gente consegue encontrar uma possível solução para a nossa equação linear. Estou falando agora de 2 casos particulares para vocês que vão estar ajudando a gente a resolver problemas quando a gente estiver trabalhando com sistemas lineares. São sistemas que comportam mais de uma equação. Um desses casos é o seguinte: é aquele onde os nossos coeficientes são 0, mas o nosso termo independente não é 0, é um número diferente de 0. Então é como se a gente tivesse uma coisa desse tipo aqui, ó. Como, por exemplo, 0x mais 0y mais 0z mais 0k igual a 7. Essa solução, essa equação não possui solução. Por quê? Não existe nenhum valor que eu coloque para x, para y, para z e para k, de modo a transformar isso daqui, essa igualdade, em uma coisa verdadeira. Por quê? Porque eu estou multiplicando zero em todos os termos, e multiplicar qualquer coisa por zero, o resultado é zero. Então eu tenho aqui que 0 é igual a 7. E isso é um absurdo. Então, para esse tipo de coisa aqui, não existe solução. Por outro lado, se a gente tiver a seguinte situação, próximo caso aqui se os coeficientes são nulos, 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 3 pontinhos mais 0 vezes xn. Mas esse nosso termo independente aqui também for nulo. Isso aqui a gente pode escrever também que a solução é um conjunto vazio, tá? Quando esse tipo de coisa aqui acontece, os nossos valores de variáveis para x1, x2, x3 e xn vão poder ser qualquer valor. Vamos pensar, se a gente tiver, por exemplo, 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Não importa os valores que eu coloque para x, y e z. Por quê? Eu estou multiplicando eles por 0. E 0 vai ser sempre igual a 0. Então, quando acontece esse tipo de caso, a gente vai estar falando que a gente tem infinitas soluções para a nossa equação linear. Então, nesse caso aqui, temos infinitas soluções. São 2 casos particulares de equação linear, de equações lineares, que a gente precisava estar falando. Nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando os nossos estudos para a gente chegar de fato nos sistemas lineares. Eu espero que vocês tenham entendido
e até a próxima aula.